nos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Ou cada um receberá a sua recompensa, Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, não façam um julgamento de forma precipitada, porque, na verdade, a intenção do nosso coração, se nós estávamos sendo despenseiros de Deus, ministros de Deus, a motivação do nosso coração, que nós fazíamos isso, há de ser revelado no tribunal de Cristo. E aí cada um receberá a recompensa, de acordo com a sua obra e com a administração, com a motivação do seu coração. E aí Paulo disse, não façam um juízo antes do tempo. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, pelo bem de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ir além do que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Você já tem tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. E sem nós. Como eu gostaria que fossem realmente reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens. Nós somos insensatos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Somos tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, tornamos-nos a escória da terra, o lixo do mundo. Mano, não tem como. O que Paulo está dizendo? Que eles são chamados eles são chamados à vocação de ser apóstolo, de ser anunciador da mensagem, são tidos pelo mundo como escória, a escória do mundo. Eu falei para você que o mundo odeia pastor. É um fato. Desde o Egito já era assim. Não faz sentido o mundo odiar pastor de ovelha. Não faz sentido. Que ameaça é? Mas é espiritual. E Paulo diz, olha, irmãos, nós fomos levantados para pregar o evangelho para vocês, mas nós muitas vezes carecemos, somos fracos, somos perseguidos. Quando a gente é perseguido, a gente abençoa. Quando a gente é amaldiçoado, a gente abençoa. Quando a gente é perseguido, a gente ama. E quando caluniado, a gente ainda responde amavelmente. Ou seja, nós somos chamados a suportar coisas para pregar o evangelho a vocês. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não escreva essas coisas para envergonhar vocês, mas para os aconselhar como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Pois eu mesmo os gerei em Cristo, por meio do Evangelho. Portanto, suplico que se tornem meus imitadores. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual trará a lembrança de vocês a minha maneira de viver em Cristo Jesus, o que está de acordo com o que ensino por toda parte e em todas as igrejas. No entanto, alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor me permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Uau! O que preferem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Por toda parte, agora Paulo começa a fazer as repreensões para os irmãos que estavam em Corinto. Lembrando, Paulo estava escrevendo uma carta para os irmãos que estavam reunidos em Corinto.
Paulo agora está dizendo: por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês, imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. Então percebe, olha a imoralidade aqui na igreja de Corinto. Olha o que estava acontecendo. Paulo agora está recomendando dizer: irmãos, você acha que eu não irei visitá-los? Eu irei ter convosco. Mas agora eu não sei se eu vou com mansidão ou com uma vara. Porque eu fiquei sabendo que há imoralidade sexual entre vocês, que não ocorre mesmo, coisa que está acontecendo entre vocês, que nem os ímpios, entre os ímpios está acontecendo. Tem gente aí que está tendo relação sexual com a madrasta. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, e com o poder dele, quando vocês se reunirem e eu estiver com vocês em espírito, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, a fim de que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento leveda faz fermentar toda a massa? Livrem do fermento velho para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. O que ele estava dizendo? Irmãos, vamos lá. Qual é o resultado, né, do fermento? O fermento faz levedar, faz crescer, mas não muda. O fermento, ele traz uma aparência diferente. Ele muda a aparência, mas o peso muda por conta do fermento? Não muda. E ele diz: livre de todo fermento, livre de toda aparência. Porque o evangelho, esse que vocês receberam, trouxe para muitos que eu estou sabendo uma aparência, mas não uma realidade. Ao ponto que tem gente fazendo coisa pior do que ímpio. Paulo está dizendo: irmãos, livrem desse orgulho, dessa aparência, porque um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Livrem-se do fermento velho para que vocês sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, nem com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já escrevi a vocês em carta para que não se associem a pessoas sexualmente imorais. Não me refiro com isso aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões, nem aos idólatras. Se assim fosse, vocês teriam que sair desse mundo. Mas agora escrevo a vocês que não deve se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tal pessoa, vocês nem sequer devem comer. Espera aí. E Paulo está dizendo: irmão, não se associem aos imorais, não se associem aos ladrões, idólatras. Ok, Paulo, mas então nós vamos ter que sair do mundo, né? Porque quando eu reúno, por exemplo, lá com um amigo de trabalho, eles são assim, eles são imorais, eles são perversos, eles são idólatras. Não, Paulo está dizendo: não estou dizendo com ímpio. Eu não estou dizendo para você não fazer isso com ímpio. Eu me refiro àquele que, afirmando ser irmão, ele é imoral, afirmando ser irmão. Olha o problema da igreja de Corinto. Tinha um problema de comportamento. Então, ele disse: irmão, não se associe. Interessante, né? Mas, olha só, por que pode? Paulo estava dizendo que a igreja de Corinto, os irmãos, ele não se referia a isso aos ímpios. Sim, porque o ímpio ainda tinha esperança. Ele é ímpio, e está em treva. Então, quando não tem um cristão relacionando com ele, ainda a esperança de a luz, de diante da luz, ele arrepender. Mas agora, aquele que se dizendo irmão, continua fazendo essas coisas, é um obstinado. Essa pessoa nem sequer reúna com ele. Alcoólatra, ladrão, avarento. Olha que loucura isso. Paulo diz: até o avarento, a pessoa que não é generosa. Paulo está dizendo: não reúne com o irmão. Irmão, imagina.
Imagina, essa é a recomendação apostólica, no Novo Testamento. Paulo está dizendo, irmão, não reúne com gente avarenta. Não reúne. Com gente que ama o dinheiro, que não é generosa, não reúne. Imagina a recomendação pastoral, né? Irmão, não reúne com o irmão lá, porque o irmão é avarento. Ele ama dinheiro. Nossa, o pastor disse que não é para nós reunir com os irmãos, porque eles amam dinheiro. Olha só que absurdo, estão dividindo a nossa igreja. Não pode estar dizendo, ele vai ganhar você ainda. Não se reúne. Não estou dizendo com o ímpio, porque o ímpio é a esperança para ele. Mas estou falando, escreva vocês que não deve se associar a ninguém que, afirmando ser irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador. Caluniador, aquele que espalha mentiras, sem provas, isso é calúnia. Não reúna com eles. Com tal pessoa, vocês nem sequer devem comer. Acaso eu deveria julgar os de fora? Vocês não devem julgar os de dentro? Olha, Paulo está dizendo, julgar. E esse julgamento não é juízo. Paulo está dizendo, vocês não devem avaliar? Vocês não avaliam isso? Portanto, a recomendação de Paulo é que os irmãos da igreja devessem avaliar os outros irmãos, julgar, não para juízo, mas para a justiça. A gente já conversou sobre isso. Você discerne isso? Ok? O julgamento aqui não para juízo. Você deve perceber, esses irmãos aqui são avarentos, são caluniadores, têm um espírito de fofoca. Não vamos reunir com esse tipo de irmão. Paulo está dizendo, nossa, mas olha só, cadê a comunhão entre os santos? Paulo está dizendo que não é para reunir. Reúne com o ímpio, porque o ímpio é capaz de você ainda confrontar ele com o evangelho e ele arrepender e transformar. Mas o crente caluniador que espalha contendas, não é para reunir. Olha o que Paulo está falando. Com tal pessoas, vocês nem sequer devem comer. Meu Deus, é só uma comunhão, e aí não pode? Bom, Paulo está dizendo, está recomendando para não. Acaso eu deveria julgar os de fora? Paulo está dizendo, eu estou fazendo a avaliação dos que estão de dentro. Claro, julguem os de dentro. Não façam juízo, mas julguem entre vocês. Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Ou seja, Paulo está dando uma evidência, irmão. Não nasceu de novo. Alguém que se dizendo irmão, ele continua caluniador. Ele continua perverso. Ele não ouve ninguém. Ele é um obstinado. Tinha um outro na igreja de Corinto que estava tendo relação sexual com a madrasta, com a mulher do pai. Então, peraí. Está dizendo, irmão, expulse esse irmão, porque esse irmão não nasceu de novo. Você há de conviver comigo. Que eu não obstinado desse jeito para chegar nesse nível, né, de obstinação e de pecado, essa pessoa não nasceu de novo. E aí Paulo diz o seguinte, olha, você deve avaliar as motivações espirituais da comunhão de vocês. Então, a gente deveria avaliar espiritualmente as nossas comunhões. Porque às vezes a gente está reunindo com gente que é caluniadora, reunindo com gente que dizendo ser irmão, mas não nasceu de novo. Você não percebe fruto de arrependimento, fruto de mudança de vida. E aí Paulo tem vários problemas na igreja de Corinto aqui. Olha o que ele diz no capítulo 6. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos injustos, em vez de levá-lo aos santos? O que Paulo está dizendo? Irmão, vocês têm demanda um contra o outro. Como que vocês levam para a justiça aí na terra? A gente não tem nosso âmbito da justiça aqui, processo? Então imagina o seguinte, o que Paulo está dizendo? Irmão, se alguém tem uma causa contra o outro, alguma demanda contra o outro, não leve para a justiça. Vocês devem levar aos santos para avaliar. Mas por que, Paulo? Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Irmãos, não somos nós, os santos, salvos, os santos, que iremos julgar o mundo. Depois, seremos. Se nós vamos julgar o mundo, por que nós levamos as causas nossas para o mundo julgar? Não faz sentido. Como que nós entregamos as nossas causas para o ímpio julgar?
Então, peraí, tem alguma coisa contra o irmão, já vai lá e coloca na justiça. Não, Paulo está dizendo, não é assim, irmãos. Vocês devem julgar as causas entre vocês. Esse é o procedimento cristão. Porque se em tudo nós procedemos igual o ímpio, que diferença tem? Nós que iremos julgar o ímpio, julgar o mundo, levamos as nossas causas para o mundo julgar? Não faz sentido. Nós que teremos discernimento para julgar o mundo, nós procedemos levando as nossas causas para ser julgada pelo mundo. Então, irmão, não tem-se prática, tem-se a prática de irmão colocar irmão na justiça. Pelo amor de Deus. É para julgar entre os santos, entre os irmãos. É bem verdade que existem esferas aí que a pessoa é tão obstinada que não ouve o corpo de Cristo, não ouve ninguém. Né? E aí existem demandas judiciais que é um direito da pessoa. É um direito da pessoa levar para o âmbito da justiça, da esfera aqui, da qual nós estamos submetidos como cidadãos. Justo que a pessoa possa fazer. Mas o Paulo está dizendo, irmãos, o mundo irá nos julgar. Melhor, nós iremos julgar o mundo. Não faz sentido. Olha o que ele diz. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Quanto mais as coisas, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Meu Deus, irmãos, nós faremos isso. Os cristãos, os santos. E aí, todo e qualquer, imagina, irmão, cada demanda entre irmão, tem um irmão colocando outro na justiça. Tem um irmão entra com um advogado para pegar o outro. Não faz sentido. Paulo está dizendo, irmãos, nós iremos julgar os santos. Por isso que eu e você precisamos estar convencidos, irmãos. Aquele que nasceu de novo, agora ele atua em uma nova esfera. Agora reconhece o corpo de Cristo. Reconhece os irmãos, reconhece a igreja, reconhece a comunidade dos salvos. As demandas são julgadas entre eles. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas desta vida, nomeiam juízes os que são rejeitados nas questões relativas aos valores da igreja? Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Será que vocês precisam ir lá pedir para o ímpio julgar a causa de vocês? Será que não tem um irmão maduro capaz de discernir e julgar a causa entre vocês? Em vez disso, porém, o irmão vai ao tribunal contra o outro irmão. E isso diante de incrédulos. O fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Olha que loucura isso. Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Está dizendo, irmãos, ok, tem demandas aí, mas vocês levam para o âmbito da justiça comum, para o ímpio julgar, é um escândalo. Isso deprecia a fé. Vocês que vão julgar o mundo, é o mundo que está julgando vocês. Não tem ninguém sábio para discernir isso. Outra coisa, irmão, você nunca pode tomar prejuízo, não. Vocês não preferem sofrer o prejuízo, em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízo contra irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, você acha que vai ficar assim. Ah, pastor, mas olha só, estou sofrendo injustiça. Pois é, irmão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Ou seja, você acha que não terá justiça? Você acha que vai ficar assim? Que Deus não julgará? Paulo está dizendo, pode ficar tranquilo. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se deixe enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim, contudo foram lavados, santificados, justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus.
Tudo é permitido, irmãos, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com ele. O Paulo recomendando, irmãos, como vocês, que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, é membro de Cristo. Como que toma um membro de Cristo e se une a uma prostituta? Irmãos, aqui ele estava dizendo, Paulo estava repreendendo a imoralidade sexual. Coisa que não é diferente. Passaram décadas, séculos, e não é diferente de hoje. Paulo está dizendo, irmão, você é santo. Como que você, que nasceu de novo, se une a uma pessoa de forma imoral, sem ter uma aliança com essa pessoa? Isso é prostituição. A gente acha, né, para ver o tanto de religiosidade, né, que às vezes há em nós, a gente acha que a prostituição é só aquela que está lá na rua vendendo o seu corpo, ou seja, entregando o seu corpo em troca de dinheiro. Mas Paulo está dizendo que uma relação sexual imoral, fora da aliança, ele é um ato de prostituição. E que aquele que se une o seu corpo à prostituta, torna-se um corpo só com ela. Não faz sentido. Assim também, aquele que se une ao Senhor, torna-se um só espírito com ele. Paulo está dizendo, irmãos, vocês já se uniram a Cristo. Vocês já são um com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Irmãos, é bem verdade que os pecados, né? Pecado diante de Deus, pecado, é verdade. Existem consequências diferentes. Né? Cada pecado traz uma consequência diferente. Mas Paulo está dizendo que o pecado sexual, ele traz um agravante. O pecado da imoralidade sexual é que quem peca sexualmente, peca contra o corpo, o próprio corpo. Nós estamos unidos pela fé ao corpo de Cristo. Uma vez que alguém profana o seu próprio corpo, profana também o corpo ao qual ele está inserido. Faz sentido? Nós, como membros de um corpo, estamos profanados, prostituídos. Também, uma vez que nós estamos ligados ao corpo de Cristo, nós prostituímos esse corpo. Por isso que Paulo diz, 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Paulo está dizendo, você está inserido em um corpo. Portanto, aquele que peca sexualmente, ele defrauda, prostitui o corpo de Cristo. Por isso que pecados sexuais, eles devem ser tratados de forma exclusiva. Eles precisam ser observados de uma forma diferente. Porque aquele que peca sexualmente, ele peca contra o corpo de Cristo. Pastor, mas tudo é igual diante do Senhor. É verdade, todos os pecados são iguais diante do Senhor. Mas o pecado sexual contra o corpo de Cristo, ele traz implicações. Que agora a representação não pecou somente contra o corpo dele, porque ele faz parte do corpo de Cristo. Então pecou contra todo o corpo. E por isso Paulo está dizendo, vocês são templo do Espírito Santo. Vocês não sabem disso?
vocês glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Mas aquele que comete imoralidade sexual, esse peca contra todo o corpo. Por isso que a avaliação, o julgamento de alguém que peca sexualmente contra o seu próprio corpo tem implicações do corpo de Cristo. E por isso deve ser orientado, deve ser repreendido e deve ser exortado. Okay? Então, as implicações de orientação para aqueles que pecam sexualmente devem ser relativas ao corpo de Cristo. Okay? Então, um caso, alguém peca sexualmente. Bom, precisa ser advertido. Ah, não, mas vamos lá, se alguém cometeu um outro tipo de pecado, mas ela cometeu apenas contra o corpo dela, que não deve, né? Mas ela tem consequências somente para ela. Mas aquele que comete pecado de imoralidade sexual, uma vez que ele faz parte do corpo de Cristo, ele peca contra o corpo. E, portanto, agora tem consequências em relação ao corpo de Cristo. Portanto, deve ser orientado, deve ser julgado. E se essa pessoa permanece na prática do pecado, bom, ela vai ter implicações em relação à unidade dela com o corpo de Cristo. Ao ponto de Paulo saber que tinha um irmão que estava fazendo sexo com a madrasta, ele diz o seguinte: esse irmão precisa ser entregue para Satanás. Porque alguém que não ouve, primeiro, o Espírito Santo, segundo, os irmãos, o corpo de Cristo, e esse irmão continua atentando contra o próprio corpo e contra o corpo de Cristo de forma obstinada, para chegar nesse nível de pecado, sexo com a madrasta e achar isso normal, esse irmão não nasceu de novo. E Paulo diz: entregue para Satanás, a fim de que seu corpo seja queimado, para ver ainda se sua alma se salva. É isso que Paulo recomenda. Então, o que fica evidente é que Paulo está instruindo. Irmãos, a igreja de Corinto tinha uns probleminhas, né? Você está percebendo? Irmão colocando irmão na justiça, o outro tendo relação sexual com a madrasta, o outro caluniando, o outro é idólatra, o outro é perverso. E Paulo agora começa a recomendar, a instruir, através de carta, a igreja de Corinto. E Paulo diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, capítulo 7, é bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa. Eu digo que, por causa da imoralidade sexual, cada homem deve ter relação sexual com a sua própria esposa, e cada esposa com seu próprio marido. Paulo agora está recomendando. Irmãos, olha a prescrição aqui do apóstolo Paulo. Irmãos, olha só. Por causa quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa. Aí Paulo diz: eu digo que, por causa da imoralidade sexual, cada homem deve ter relação sexual com a própria esposa, e cada esposa com o seu próprio marido. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. O que Paulo está recomendando? Irmãos, olha só. Por conta, essa abstenção sexual aqui pode trazer muito malefício para vocês. Ô mulher, o seu corpo é do seu marido. Marido, o seu corpo é da sua mulher. Essa abstenção sexual aqui vai abrir brecha na sua relação. Isso vai se tornar uma tentação. E por conta dessa imoralidade sexual, o que é bom é que vocês se guardem mutualmente um ao outro. Não, mas olha só, meu corpo, minhas regras. Não, mas você sabe que o seu corpo é do seu marido. O marido, o seu corpo é da sua esposa. Claro que, irmãos, quando a gente ouve isso aqui, quando a gente tem o espírito errado, a gente só pega para o nosso privilégio, né? E isso aqui a gente precisa discernir. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, peraí. Então não é só para o seu benefício. Muitas vezes tem muito crente que usa esse
texto fora de contexto e vira um pretexto para requerer direitos. Pastor, mas a Bíblia não diz, Paulo não está recomendando, dizendo que o corpo dela é meu. Pois é. Mas isso é para ser o quê? Uma recomendação para cada um, irmão. Então, saiba que o teu é dela. Então, tu te entrega a ela. Mas quando a gente começa a requerer, a obrigar o outro, aqui nós vamos ter sérios problemas, porque o espírito está errado. Mas, pastor, o Paulo não está dizendo isso? Está dizendo isso. Mas leia a Bíblia para você. É que a gente lê a Bíblia para pegar os nossos privilégios, o que é privilégio para nós, para fazer, para agora nós anunciar para o outro quais são as obrigações deles. Paulo está recomendando as suas obrigações. Então, você, homem, sabe que é sua obrigação ter relação com sua mulher. Você, mulher, sabe que é sua obrigação ter relação com seu marido. Aí é fato, né? Às vezes a gente cria muros de ciúmes quando a gente deveria regar o jardim. O que eu tenho visto muitas vezes é o quê? É que o muro do ciúme é muito alto. O muro dessa proteção, dessa perseguição, desse medo de que possa perder um do cônjuge, a esposa, o esposo, o domínio, tudo isso, o muro do ciúme é muito alto para não perder. Mas o jardim está lá que faz tempo que não é regado. E Paulo está dizendo, irmão, por conta da imoralidade sexual, por favor, não se abstenham de relações sexuais. Proteja o casamento, isso guarda a vida de vocês. A relação sexual é interessante, né? Como isso é interessante, você já deu conta disso? Enquanto você é solteiro, nós cristãos, é assim, a gente, irmão, segura, não faz, pelo amor de Deus, segura, espera o tempo, na aliança, a gente tá assim, não faz. Aí depois que casa, a gente tá assim, irmão, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. É o que o Paulo tá fazendo. É o que o Paulo tá recomendando, irmão, pelo amor de Deus, faz. Olha que loucura, para ver como é espiritual. Faz sentido? Faz sentido? Porque antes, tá na tentação lá e tá, não, irmão, tu não tem aliança ainda, você não pode se unir, isso é prostituição, se não tem aliança ainda, como que vai se unir a uma pessoa? Aquele que se une a essa pessoa torna um só espírito com ela, irmão, se abstém da relação sexual, e depois Paulo está dizendo, irmão, pelo amor de Deus, faça alguma coisa com essa mulher. E não se abstenha. Para quê? Para que Satanás não ache brecha. Então, assim, olha o que Paulo diz. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Digo isso como concessão, não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Olha, Paulo se absteve. Paulo, o seu ministério, a sua vocação, Paulo não casou. Ele diz o seguinte, eu sei que cada um tem um dom, e cada um tem um chamado, e nem todos têm um chamado para ser como eu. Mas eu falo, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que eles permaneçam como eu. Contudo, se não consegue se controlar, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que arder em desejo. A pessoa diz, não vou casar. Pois é, mas aí fica ardendo em desejo. Olha só, solteiros e as viúvas, é bom que permaneça como eu. O que está dizendo? É bom que não case. Mas a gente tem que avaliar contexto também. O contexto que Paulo está escrevendo é um contexto de perseguição religiosa. Assim como hoje você vai para países perseguidos, você vai lá para países muçulmanos, por exemplo, o cristianismo é altamente perseguido. Pessoas morrem por causa de Cristo. Eu estou dizendo, irmão, é bom que não case. Porque você tem que estar se mudando, tem que estar fugindo o tempo inteiro. Se já é difícil sozinho, imagine com uma mulher e 2 crianças juntas, 3 crianças juntas. É um evento. E Paulo está dizendo, bom, é bom que não case. Ele está falando de um contexto em que a igreja estava sendo perseguida. Correto? Agora, Paulo hoje, o que ele ia recomendar? Irmão, é bom que case. Pelo amor de Deus, case, porque está faltando referencial de família.
Amém? Pelo contexto. Agora Paulo está dizendo, olha, de um modo ou de outro, digo aos solteiros e às viúvas, é bom que eles permaneçam como eu. Contudo, se não consegue se controlar, deve se casar, pois é melhor casar-se do que arder em desejo. 10. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. No entanto, se ela o fizer, que permaneça sem se casar, ou então que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie da sua mulher. Não. A recomendação de Paulo é clara. Ah, mas olha só, não dá mais para conviver junto. Irmão, se separar, não casa. Se separar, não casa mais. Não é para separar. E se casar de novo, casa com o mesmo marido. É o que Paulo está dizendo. Quanto ao marido, não divorcie da mulher. Aos outros, então esse negócio, né? De, ontem mesmo estava ouvindo e vendo um vídeo que a pessoa estava dizendo, porque a Bíblia dá respaldo para se divorciar. Não dá, não. Paulo está sendo muito claro aqui. Não é para separar. Depois ele vai dizer, olha, não dê carta de divórcio. Mas lá em Moisés permitiu que dessem carta de divórcio pela dureza do coração deles, mas nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi. Por quê? Porque o casamento, ele é uma tradução, ele reflete a aliança, é uma tradução do que é Cristo e a igreja, o desejo de Deus para com o homem. Cristo e a igreja. É Deus se unindo ao homem, e nada mais pode separar isso. Nada. Paulo diz, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem as coisas presentes, nem as coisas por vir. Você percebe isso? Então o casamento representa uma aliança. Eu sei que para nós, a gente está olhando aqui para estabelecer a nossa vida, porque a gente gosta, porque a gente sente, porque a gente sabia ou a gente não sabia. A gente tem um monte de argumento. Mas a gente precisa agora entender que as coisas são representativas. Elas representam coisas espirituais. O casamento, Paulo diz que é um mistério. Que é isso? Paulo está dizendo agora, não separe do marido. Aí, claro, né, a gente vai ver situações e situações. Existem situações que a pessoa está lá sendo espancada, daí vai ficar lá apanhando? Não. Tá, e aí? Bom, aí tu vai separar momentaneamente até que haja transformação. Ninguém é obrigado a ficar numa casa apanhando o marido. Eu tô pegando o caso extremo, né? E aí? Bom, mas sabe que não é para divorciar. Aí se ele não muda, bom, permanece separado, mas não vai divorciar, não vai casar de novo. Vai ter que lutar pelo casamento, porque só tem marido, até que a morte separe. Isso representa Cristo e a igreja. Aí vai ter que se abster. Pô, pela aliança. É assim. Deus também teve que permanecer sendo fiel à sua aliança, ainda que o homem fosse infiel. Então, Paulo está dizendo, olha, no entanto, se ela o fizer, que permaneça sem se casar, ou então se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Meu Deus do céu. É lindo, né? Olha só. Uma pessoa, vamos pegar aqui, uma mulher que converteu, só que o marido não converteu. Paulo está dizendo, pastor, e aí, como é que faz? Bom, tem que casar, teu marido. Tá, mas não é impuro isso? Não, não é, mas ele não é crente. Pois é, mas você que é, santifica aquele que não é. Então seu casamento se tornou puro. Ele ainda precisa converter, mas seu casamento está debaixo da aliança, foi purificado. E seus filhos também estão debaixo da aliança. Pastor, mas qual é o princípio espiritual? Porque eles não creram ainda. Nem um filho, nem um marido, só a mulher. Lembra lá do Egito, quando o povo está saindo do Egito e Deus manda celebrar a Páscoa, e aí eles pegam um cordeiro, pegam sangue e aplicam nos marcos da porta? E quem tivesse dentro da casa, bastava uma pessoa que colocasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, todos dentro da casa seriam salvos? Lembra disso? É o mesmo princípio. São justificados agora. O casamento está puro, é santo.
Não quer dizer que a pessoa não precisa converter. Claro, mas ele tem que converter, porque a consciência é dele. Ele é individual com Deus. Filhos também. Se os filhos não têm consciência ainda do pecado, eles são pequenos, eles estão debaixo da aliança dos pais. E a aliança dos pais basta que uma pessoa creia, ela está justificada. Toda a família está santificada. Essa é a graça do Evangelho. Você aplicou o sangue nos umbrais da porta aí da sua casa. Na sua relação, se seu marido, sua esposa não é cristão, não converteu ainda, saiba que esse casamento já está santificado. Você santificou. Se uma mulher tem marido descrente e ela dispõe de viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Todavia, se o descrente decide separar-se, que se separe. Em tais casos, o cônjuge crente não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, homem, como sabe se salvará sua esposa? Em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa é minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão nada é, tampouco a incircuncisão. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Embora, se você puder conseguir liberdade, consiga. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor, sendo escravo, é pessoa livre e pertencente ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permaneça como está. Você está casado? Não divorcie. Está sem esposa? Não procure uma. Lembra? Olha o que ele está falando. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permaneça como está. Que problemas atuais, irmãos? Perseguição da igreja, na época. Ele está dizendo, o cara que é casado, bom, agora não divorcia, agora você é responsável por essa família. E o cara que é solteiro, cara, nem case. Você está sem esposa, nem procure uma. Entretanto, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Todavia, aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Pastor, por que muitas dificuldades na vida? Porque a igreja estava sendo perseguida. O contexto, irmãos, esse é o grande desafio. Sabe, quando a gente tira um texto fora de contexto, vira pretexto para a gente falar um monte de baboseira e fazer um monte de bagunça. Paulo está dizendo, por conta dos problemas atuais, os problemas da época, era que a igreja era perseguida. Ele está dizendo, irmãos, olha, se alguém se casar, está tudo bem, não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. É isso que Paulo está dizendo, por conta da igreja estar sendo perseguida na época. O que quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Olha o que Paulo está dizendo. Aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Não é que é para viver como um solteiro agora. Não. Você seja tão responsável no seu casamento ao ponto disso não ser um peso para você. Ao ponto disso você ter a disposição de um solteiro. Que isso não seja impedimento para você servir a Deus. É isso. Aquele que tem esposa, vivam como se não tivesse. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas,
os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente desse mundo passará. Gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar o Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. É fato isso? Fato. Tanto a mulher não casada como a virgem se preocupem com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. A casada, porém, preocupa-se com as coisas desse mundo, e como agradar ao marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em constante devoção ao Senhor, livre de distrações. Estou dizendo, olha, você é casado. Bom, você tem preocupações agora com casa, com família, com filho, com marido, com esposa. Só que vocês precisam viver como se fosse solteiro, de forma que agradem ao Senhor. Porque senão a pessoa vive com a preocupação de cuidar da família e não tem uma relação com Deus. Isso se torna um impedimento. Tá, então quer dizer que eu vou cuidar das coisas de Deus e abandonar a família? Claro que não, agora você tem um desafio. Por isso que Paulo está recomendando. Agora você tem um desafio, porque o coração sempre vai estar... A tentação é de estar dividido agora. Você quer agradar a Deus, mas tem que agradar a família. Pois é, mas agora viva como se fosse um solteiro. Não é porque se torna irresponsável, pelo contrário, se torne tão eficiente, lidere essa família ao ponto que isso não seja um impedimento para você agradar ao Senhor e servir ao Senhor. Amém? Você percebe que aumenta o nível de responsabilidade. Não é que agora a pessoa... Paulo está dizendo que é para eu viver como solteiro, então não dá... A pessoa não tem responsabilidade com a família. Não cuida da mulher, não cuida dos filhos, não cuida da casa. Não, só um pouquinho. Seja tão responsável com a sua família ao ponto disso não ser um impedimento na sua vida, de forma que você vive. Lidere a família, organize, seja responsável, e a sua vida com Deus também agrade ao Senhor. Estou dizendo isso para o próprio bem, 35. Para não impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta em constante devoção ao Senhor, livre de distrações. Se alguém entende que está agindo de maneira indevida com sua noiva, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente no coração não ser dominado pelos seus impulsos, mas tem controle sobre a sua própria vontade, decidindo no coração não se casar com a virgem, isso também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, tá? Então, eu sei que em alguns momentos a gente fala, né? Nós temos uma aliança eterna. Ninguém tem aliança eterna. Paulo está dizendo, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido dela morrer, estará livre para se casar com quem quiser, desde que ele pertença ao Senhor. Desde que ele pertença ao Senhor. Você não vai buscar julgo desigual, né? Na minha opinião, ela será mais bem-aventurada se permanecer como está. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Então, Paulo está recomendando aqui a igreja de Corinto. Irmãos, ele fala em relação ao casamento, fala em relação à imoralidade sexual, você percebe? Fala em relação às comidas, né? Aos procedimentos dos irmãos, aos julgamentos dos irmãos. E aí ele fala agora, no capítulo 8, quanto à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todavia, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Tá vendo? O conhecimento, ele envaidece, né? A pessoa com muito conhecimento, a humanidade é assim, o conhecimento, ele torna o homem presunçoso, orgulhoso, arrogante. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que há um só Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de que vêm todas as coisas e para quem vivemos.
e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Entanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, visto que ainda consideram a existência do ídolo, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Então a consciência fraca deles fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Pois se alguém que tem consciência fraca vir até você, e tem esse conhecimento, comer e em templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca dessa maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comerei carne, para não levar o meu irmão ao pecado. Mais uma vez, a gente falou ontem sobre isso, né? Paulo sempre, ele coloca, né, que nós devemos agir de uma forma que a gente não fira a consciência dos nossos irmãos. E Paulo está dizendo, irmãos, mas você que come carne, você não julga quem não come. Você tem algum que está dizendo o seguinte, mas eu como aqui, mas foi sacrificado a ídolos, mas não é isso que me contamina, isso não fere a minha consciência. Pois é, não fere a sua, mas fere a do outro. Aí o outro vai ficar cheio de condenação, ou também vai ter a sua consciência ferida. Ele não discerne isso. Então você, de forma prudente, não faça as coisas somente por você. Pense que a sua fé pode estar determinando a fé do seu irmão. E se você fere a consciência do pequenino, então, dei o exemplo ontem, por exemplo, da bebida. Eu falei, não, mas a bebida não é pecado. Pois é, mas o outro não sabe discernir. E aí fere a consciência dele. Ele está dizendo, pois é, mas eu sempre fui um alcoólatra e agora eu converti. Mas agora eu posso continuar bebendo. Porque não é pecado. O irmão bebe. E agora como é que fica? Agora eu não sei o que fazer, ele entra em conflito. Aí Paulo diz, irmão, você sabe que a sua consciência, o seu procedimento fere a consciência do seu irmão, então se abstenha disso. Sabe que se leva o irmão a pecar, agora evita isso. Não leva o seu irmão ao pecado. É isso que Paulo está dizendo. E que fica claro aqui, que nós não somos o centro. Não é porque a gente gosta, porque pode. Não, é se isso não fere a consciência do seu irmão. Ok? Por isso que Paulo disse, a gente já leu, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. É a sensatez do evangelho, não levar o irmão a pecar. Nosso procedimento não pode ser, nossa decisão ela não pode ser exclusiva, unilateral, individual, independente. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aí Paulo diz, não sou eu livre? 9. Não sou apóstolo? Não vi Jesus, o nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês. Pois vocês são o selo do meu apostolado do Senhor. Olha Paulo dizendo, vocês são fruto do meu chamado. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar em nossa companhia uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos trabalhar para o nosso sustento? Olha o que Paulo está dizendo. Quem serve como soldado, custeando as próprias despesas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão. Por acaso, é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador,
debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria muito colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não o temos nós ainda mais? Olha Paulo dizendo. Irmão, Paulo, a gente viu ali que era colega de trabalho, né? Priscila e Áquila, por exemplo, também faziam tendas. Paulo, durante um tempo, ele teve que fazer tenda para custear o seu chamado. Agora, Paulo, vivendo exclusivamente para a pregação do evangelho, muitas vezes preso, e aí a gente já sabe toda a história, né? Preso, e a gente vai ler também aqui, Paulo, as perseguições, a nudez, a fome, a espada, tudo isso. Ele pregando o evangelho, plantando coisas espirituais, falando a respeito de coisas espirituais. Paulo está dizendo, não poderíamos nós colher coisas materiais? Ou seja, as ofertas de vocês, os donativos de vocês, não podem também ser para o nosso sustento? Você acha isso justo ou injusto, irmãos? É justo? É justo. Pois está escrito, Moisés está dizendo, na lei de Moisés, não amordace a boca do boi enquanto debulha o milho. Eu sei que hoje, né, meu Deus do céu, falar por conta de escândalos e por conta também de muitos gentios, o ímpio, né, não discernir espiritualmente as coisas. Acho que é um crime alguém que vive exclusivamente para falar das coisas espirituais, não possa ser assalariado por aquilo que faz. Meu Deus, você está cuidando de um monte de gente, você está apacentando um monte de gente, você está ensinando coisas espirituais. Ainda a pessoa tem que trabalhar fora para custear, porque os irmãos são avarentos e não querem nem ofertar. Para que essa pessoa, Paulo, que está vivendo exclusivamente para cuidar das igrejas e cuidar dos irmãos, cuidar e apacentar os santos, escrever carta em favor dos santos, discipular, tudo isso acontecendo. E aí os irmãos, nossa, mas nós ainda que temos que ofertar para Paulo comer? Sim, irmão, quem é que está ensinando? Perceba? Aí ele diz, irmãos, nós semamos coisas espirituais, será que o menino a gente não consegue ganhar um prato de comida? Será que a gente ainda, além de ensinar tudo isso, nos dedicar a apacentar, não temos o direito de recebermos uma ajuda para nós comermos? Se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não temos nós ainda mais? Se o ímpio trabalha e tem direito ao seu salário, por que aquele que trabalha para o Senhor não tem? É isso que Paulo está dizendo. Então, irmão, nós precisamos eliminar toda essa mentalidade caída, porque você já viu que existe. Eu não sou inocente enquanto a isso. Eu sei, muitas pessoas acham que o trabalho é digno, trabalho natural, o trabalho que não concernente às coisas espirituais. Mas as coisas espirituais, ele acha que não. Não, a pessoa não deve ter uma ajuda de custo. A pessoa não deve ter um salário. Sim, daí vive do quê? Faz fotossíntese? Vive do quê? A pessoa precisa receber alguma coisa para comer, para estabelecer sua família. Sim ou não? Justo? E Paulo está dizendo, irmãos, nós pregamos o evangelho, eu prego o evangelho, em ser meio coisas espirituais, e o irmão não pode sequer fazer uma contribuição. É isso que ele está dizendo. Para o nosso sustento, para que a gente sobreviva, para continue pregando o evangelho, para que o evangelho avance, seja estabelecido. Isso ele está dizendo, combatendo toda a avareza aqui. Porque ainda tem pessoas o quê? Que recebem o evangelho. Irmãos, falo para você, nós somos uma igreja generosa. Nós somos uma igreja que oferta, uma igreja que dizima, uma igreja que existe generosidade entre nós, e entre nós não tem falta de coisa alguma. Então você que anda conosco, você deve ser como nós. Porque eu não vejo alguém ressentido, por exemplo, dizer, não, olha só, eu não me acho digno de receber esse ensino. Não, a pessoa recebe o ensino. Mas para ser como nós, como que as sementes espirituais a pessoa recebe? Mas as sementes materiais a pessoa não quer plantar junto conosco. Ainda que nós plantamos sementes espirituais e materiais. Você percebe? Então, no mínimo, é ser cooperador.
da obra a qual alcançou você. Você não deve nada para o evangelho. Mas se o evangelho transformou o seu coração, você nasceu de novo, certamente você se tornará generoso porque quer que esse evangelho, essa mensagem, chegue e alcance mais pessoas. Faz sentido? Faz sentido. Esse é o nosso coração. É o que Paulo está dizendo. A pessoa precisa ser coerente. Irmão, o que eu vejo de pessoas, tenho amigos, e assim como Paulo, né, durante um tempo, uma obra que está iniciando, muitas vezes, né, quantos eles trabalham em 2 trabalhos, né? Então vai lá, a pessoa tem que estar lá. Eu conheço pastores amigos que fazem, trabalham secularmente e cuidam da igreja, uma obra que normalmente está iniciando, porque quando cresce, dependendo da demanda que vai crescendo, aí a pessoa tem que se tornar exclusiva. E aí há, então, um investimento ao ponto de o pastor, uma equipe ministerial, pessoas poderem comer, sobreviver com uma ajuda de custo para que possam viver de forma exclusiva. Porque a demanda do trabalho é muita coisa para fazer. Aí como que a pessoa vai conciliar trabalhar fora e servir também ao Senhor nessa proporção e com essa exclusividade? Quando se é pequeno, até vai. Lidera lá um grupo de 20 pessoas. Ok. Um GC, 20, 30 pessoas, tá bom. A pessoa consegue. Mas depois a demanda é tanta, multiplica. Bom, essa pessoa tem que se tornar exclusiva agora. A dedicação e o cuidado e apacentamento, né? Aí ela vai agora, tem uma vocação, né, de viver de forma exclusiva o evangelho e tem fruto disso, não é só porque ela quer, tem fruto. De pessoas, cuidado, bom. Agora a contribuição, ela precisa, é o que Paulo está dizendo, bom, ela precisa colher coisas materiais, precisa ter uma ajuda para estabelecer sua vida. É bem verdade que aí vem toda essa questão, né, de pessoas que fazem bagunça para enriquecimento próprio, não sei o quê, papapá. Bom, a gente não tira por base o errado, a gente tira por base o certo. Se alguém está fazendo isso, deve ser exortado. Se alguém está fazendo isso, se alguém está agindo de má fé, deve ser punido. Ponto. Agora Paulo está dizendo, se outros têm direito de receber o sustento da parte de vocês, não temos nós ainda mais, Paulo está dizendo. Entretanto, nunca usamos esse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum no Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Lembra, irmão, dos levitas? A tribo de Levi que cuidava do templo lá depois que Moisés deu a lei, aí tinha o tabernáculo e depois o templo. Lembra que era a tribo de Levi que as pessoas levavam os animais para sacrificarem, oferecerem em holocausto, em oferta ao Senhor? Lembra-se disso? Ok. O que se fazia com o animal? Se oferecia ao Senhor, né? O que fazia com a carne? Os levitas comiam. Ou seja, era alimento. Então, eram as ofertas que eram levadas. Mas não era para o Senhor? Era para o Senhor. Mas era também para o sustento dos levitas. Por quê? Porque eles não podiam plantar. Eles eram exclusivos ao cuidar do templo. Todas as outras tribos tinham terra para plantar. Eles plantavam, colhiam, podiam armazenar, podiam ter suas próprias casas, podiam ter tudo isso. Mas os levitas não. Eles eram exclusivos do templo. Tá bom, como é que eles iam sobreviver? Com as ofertas que eram levadas até o templo. Então, eles ofereciam ao Senhor, mas isso podia ser para o seu sustento. Ok? Esse era o procedimento. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos e não escrevo na esperança de que vocês façam isso por mim. Paulo está recomendando os irmãos. Ele está dizendo, irmãos, embora eu tenha esses direitos, eu durante muito tempo abri mão disso, porque prefiro morrer a permitir que alguém me prive dessa glória. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, se prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos,
fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. Para os judeus, tornei-me judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me alguém como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, a fim de, por algum meio, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Uau! Paulo, tudo faço pelo Evangelho. Não, vocês não sabem que de todos os que correm em uma competição, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Não é assim? Nas Olimpíadas, não é assim nas provas, é assim, não é? Todo mundo, às vezes 4 anos para uma prova. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Porque não quero, irmãos, que ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Perceba isso, na nuvem e no mar. A nuvem aponta para o Espírito. E o mar, o batismo no mar, aponta para o batismo nas águas. Todos foram batizados nas águas e no Espírito Santo. Na nuvem e no mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se sentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23 mil. Tampouco devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Além disso, não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que considere estar em pé, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês a tentação para que não fosse comum aos homens. Mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios não estão em comunhão com o altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que ele? Interessante, né? O que Paulo diz aqui. Considere o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não estão em comunhão com o altar. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não.
Quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. O que Paulo está dizendo? Que aquele que participa da oferta, a oferta aos ídolos, conecta a pessoa não ao propriamente o ídolo, mas ao demônio que aquele ídolo representa, certo? Paulo está dizendo da mesma forma a Deus. Aquilo que a gente participa, a nossa vida, a nossa entrega, a nossa oferta, nos conecta ao Senhor. Se a oferenda, a oferta a um ídolo, Paulo está dizendo que não conecta ao ídolo. Vou dar um exemplo. Pega um bode, daí a pessoa vai lá e coloca o bode. A oferta dessa pessoa não está conectando ela ao bode. Está conectando ela ao demônio, ao espírito que aquele bode representa. Certo? Assim também, as nossas ofertas, a nossa vida, ela nos conecta ao Senhor. A nossa oferta nos conecta ao Senhor. Então, aquilo que eu faço, a minha vida, conecta ao Espírito por trás daquilo que eu faço. Percebe? Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O que ele está dizendo? Vocês fazem oferenda para o Senhor ou vocês fazem oferenda, querem fazer oferenda para Deus? Vocês fazem oferta lá, vocês fazem uma oferenda e depois querem ir lá outra. Vocês vocês frequentam o culto do Senhor e vocês também frequentam e fazem oferenda aos demônios. Vocês têm que ver de qual mesa vocês fazem parte. A oferta de vocês conecta ao Senhor dessa mesa. Se as suas ofertas são destinadas ao corpo de Cristo, você se conecta ao Senhor. Se as suas ofertas são conectadas, são da mesa de um bode, você se conecta ao espírito desse bode. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes que ele. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém, Paulo diz. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros, tá vendo? A vida em comunidade agora, mas eu não acho que isso é problema, porque pode, mas não convém. Pode, mas não edifica. Pode, mas você busca o seu próprio interesse. E ninguém deve buscar o seu próprio interesse, mas sim os dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer pergunta por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. A pessoa está lá, comprou meio quilo de aipim. Aí a pessoa, eu quero saber, quem plantou esse aipim? A terra que estava plantada esse aipim. A pessoa é cristã ou não é cristã? Eu quero saber, porque pode que eu esteja comendo um aipim que foi plantado em uma terra consagrada a demônios. E por conta disso eu preciso saber. Seria justo a pessoa pensar assim? Seria. Ela pode pensar assim. Mas aí o que Paulo diz? Irmão, comam de tudo que se vende no mercado. Pode comer. Sem fazer pergunta por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ok? Então não fica fazendo pergunta. Se a pessoa que está te entregando cachorro quente ali, se a pessoa ela crê no que ela crê. Por quê? Porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Agora, se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Você vai numa festinha de aniversário de criança, ou num casamento, e a pessoa é descrente. Ou você nem sabe qual é a fé da pessoa. E você lá está comendo docinho, está comendo a comida que está lá. Paulo diz, não fica perguntando. Eu quero saber se isso aqui foi oferecido aí, não foi oferecido e tal. Não pergunte, coma. Você está em paz. Mas se alguém disser, mas se você souber, não, isso aqui foi oferecido em sacrifício aos ídolos. Pô, irmão, daí se você sabe, a sua consciência sabe, daí não coma. Tanto por causa da pessoa que comentou, quanto por causa da sua consciência. Coerente isso, sim ou não? Coerente, né? Se você não sabe, coma. Não fique perguntando.
Mas eu não sei se não sei se a pessoa ela é do Shishonoye, se é do budismo, se ela é batuqueira ou se ela é crente. Não fique perguntando, coma. Agora tem uma coisa. Se você sabe que foi consagrado a ídolos, não coma. Pela sua consciência e pela consciência de quem o comentou. Tanto por causa da pessoa que o comentou, quanto por causa da sua consciência. Aí não coma. Refiro-me à consciência do outro, não propriamente à sua. Afinal, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou caluniado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para as igrejas de Deus. Assim como eu também procuro agradar a todos de todas as formas, e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Mais uma vez, Paulo enfatiza que a centralidade do evangelho é Cristo. Não somos nós. Não, mas eu tenho que buscar o melhor para mim. Mas Paulo está dizendo que tem coisa que a gente deve fazer, até mesmo não não por conta de nós, mas por conta da consciência do outro. Tem coisa que a gente vai se abster de comer, lugar que a gente vai se abster de frequentar, mesmo que a gente vai se abster de sentar. Por quê? Porque isso fere a consciência do outro. Porque isso causa confusão na vida do outro. Né? Agora, obviamente, se a pessoa é legalista, se a pessoa diz, olha, isso fere minha consciência, mas na verdade é um religioso, é outra situação. Cada situação deve ser avaliada, obviamente. Né? Mas o fato é que muitas vezes as nossas preferências, só porque a gente tem direito, isso vai ferir a consciência do outro. Imagina, tá lá o irmão comendo coisa do despacho. Porque eu não creio que isso dá problema nenhum. Pô, irmão, mas fere a consciência do outro. Diz, não, esses dias eu vi o pastor lá comendo uma galinha, uns quindim no despacho. Pô, isso fere a consciência dos irmãos. Mas o pastor, não, mas isso aí pode, tudo é lícito. Pois é, pastor, mas nem tudo convém, meu irmão. Aí, o outro fica todo atribulado, tá dizendo, eu não consigo entender. Porque se é uma oferta consagrada a ídolos, aquela oferta não conecta ao espírito que está sobre que aquele animal representa? Sim. Então está participando daquilo. Faz sentido. Pois é, mas e eu não oferto ao Senhor? Oferta. E a oferta não conecta à mesa daquele Senhor? Sim. Então, como pode que a pessoa se conecta à mesa dos demônios e à mesa do Senhor? A pessoa fica em conflito. Aí Paulo está dizendo, tá vendo, irmão? Por conta disso, para não ferir a consciência dos irmãos, avalie. Não faça as coisas só por conta de você mesmo. Avalie. Faça coisas também pela consciência dos seus irmãos, para que não fira a consciência deles. Assim como eu tampouco procuro agradar a todos, assim como eu também procuro agradar a todos, de todas as formas, e não procuro meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, buscar agradar a todos, fazendo a vontade de Deus, renunciando a si mesmo. Não é buscar agradar a todos, renunciando à vontade de Deus. Não. Nós buscamos agradar a todos, fazendo a vontade de Deus, ao ponto de nós renunciarmos a nós mesmos, às nossas preferências, em favor do outro, agradar o outro, por amor a Ele, servindo ao Senhor. Amém? Essa é a recomendação de Paulo à igreja de Corinto. Amém? Hoje até aqui? Hoje até aqui, né? Capítulo 10. Amém? Maravilha, cheio de instruções. Paulo recomendando a igreja que estava ali em Corinto, e você viu uma igreja com muitos problemas. Né? Então, mas era só os problemas, as igrejas hoje tem problema. Não, já tinha naquela época, estava começando, já estava cheio de bagunça. Né? O que você acha? Agora, interessante, né? Porque Paulo chama esses irmãos da igreja de Corinto de santo. Você já percebeu isso? Ó santos. Não. Você sabe que tem 2 irmãos comendo despacho. Você chamaria de santo?
Você passa na esquina, sai do culto, passa 2 irmãos lá, vá nos quindim. E aí você diz, Santos, esse irmão é doido. Esse irmão nem irmão é. Né? É interessante. É que Paulo percebe o que é um problema de conduta, de comportamento e o que é um problema de fé. Os irmãos da igreja de Corinto tinham muitos problemas de conduta. Mas a fé deles era uma fé, era a justiça que provinha da fé em Cristo Jesus. Eles não estavam achando que eles poderiam ser salvos por eles mesmos. E Paulo percebe isso e diz o seguinte, irmãos, vocês são santos, irmãos. Como que vocês entregam o corpo de vocês para uma prostituta? Não faz sentido. Tu és santo. É Paulo recomendando, porque o problema é um problema de comportamento. Agora, quando ele fala para os Gálatas, nós leremos, na sequência nós leremos Gálatas, ele chama assim, estúpidos, Gálatas tolos, insensatos. Só que os Gálatas não tinha gente fazendo sexo com a madrasta, não tinha gente comendo despacho, não tinha divisão, não tinha nada disso. Mas o problema dos Gálatas é que os Gálatas tinham uma fé errada. E uma fé errada, a consequência é maior, é pior do que um comportamento errado. Os Gálatas achavam que eles deveriam se justificar com base na lei. E aí Paulo foi muito duro com eles. Por quê? Porque uma fé errada é pior do que um comportamento errado. Comportamento errado é errado, precisa ser ajustado. Mas uma fé errada é muito mais difícil de ser corrigida. Por isso que Paulo foi enfático, duro com eles. Amém? Então a igreja de Corinto tinha muitos problemas e Paulo está recomendando as igrejas. E isso serve o quê? Serve de referencial de vários procedimentos na nossa vida. Você se identifica com um monte de coisa que foi falado aqui? Com procedimentos? Isso serve de instrução para a sua vida? Sim? Sim? Pois é. É o modelo. Né? A instrução dos irmãos da igreja apostólica, como que eles agiam em cada situação. Isso aqui não faz, isso aqui faz. Isso aqui, você procede dessa forma. Né? Então, serve de referencial às cartas dos apóstolo Paulo, recomendando as igrejas. Amém? Senhor Jesus, somos gratos pela tua palavra. Gratos a Deus pela palavra que nos instrui. Nos leva a Deus a vivermos conforme o padrão dos santos. A nossa fé alinhada, o nosso comportamento, resultado dessa fé alinhada no Senhor, essa fé cristocêntrica, essa fé, ó Deus, que o Senhor é soberano. Livra-nos, ó Deus, de tratarmos as coisas segundo o nosso próprio interesse. Livra-nos, ó Deus, de pensarmos somente em nós, como se nós somente fôssemos alvo do Evangelho e ninguém mais. Livra-nos, ó Deus, do nosso procedimento, ferir a consciência dos outros. Livra-nos, ó Deus, de não pensarmos nos nossos irmãos e buscarmos as nossas próprias cobiças, a nossa maneira independente de viver. Nos faça, ó Deus, assim como Paulo, servo de todos os irmãos, dedicados, devotos, inspirados, como modelo entre os santos. Aqueles que carregam renúncias, abstenções, abdicações, por amor ao Senhor, em favor de irmãos. Faça, ó Deus, andar conforme a tua palavra. Nos faça, ó Deus, devotos, dignos, ó Deus, de confiança, fiéis, encontrados, ó Deus, piedosos, que amam o Senhor e a sua presença. Nós declaramos que estamos sendo aperfeiçoados no Senhor. Já não somos mais os mesmos. O Evangelho tem nos afetado. Tua graça nos alcançou. Nós somos gratos. Nós estamos aqui para sermos imitadores de Paulo, como Paulo é de Cristo. De Cristo. Porque Ele é o nosso Salvador, o nosso modelo, o nosso Senhor. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Então, bom dia para você. Ok? Bom feriado. Corpus Christi, o corpo de Cristo. Amém? Você, hoje teve um dia frutífero, abençoado. E para os alunos do curso DNA, uma boa aula. Hoje um intensivo aí. Vai ser maravilhoso, vai ser profundo. Amém?
Graça e paz. Bom dia para você. E aqueles, obviamente, que não acompanharam agora pela manhã, meio-dia, poderão acompanhar na reprise desse devocional. Amém? Graça e paz. Agora a pequena não está aqui para dizer tchau, irmãos. Tchau, tchau, queridos.